Faça-me o obséquio de trazer reunidos cloreto de sódio, água e albumina. Ah, basta isto, porque isto é que origina a lágrima de todos os vencidos. A farmacologia e a medicina, com a relatividade dos sentidos, desconhecem os mil desconhecidos segredos desta secreção divina. O farmacêutico me obtemperou. Veio-me então à lembrança o pai Ioiô, na ânsia física da última eficácia. E logo a lágrima em meus olhos cai. Ah, vale mais lembrar-me eu de meu pai do que todas as drogas da farmácia. Seja muito bem-vindo a mais um aulão com Guizão, dessa vez com essa magnífica capa. Só com a inteligência artificial a gente poderia colocar Augusto dos Anjos chorando, vendo um retrato do seu pai, Alexandre Rodrigues dos Anjos. Tudo a ver com a nossa temática, com a nossa obra de hoje, chamada A Lágrima, poema de Augusto dos Anjos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui num resumo breve sobre um soneto que está presente na matriz de referência da terceira etapa do PAS, Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. Como a gente pode perceber, temos aqui um ponto muito destoante dentro da poesia modernista, dentro do que a gente chama de pré-modernismo, mais especificamente na literatura brasileira. Se a gente pega como o pré-modernismo como um movimento de transição, mas que apresenta ali na maior parte dos seus autores o ponto de retratação da realidade, um ponto de crítica social e de elaboração com a linguagem, a gente percebe que Augusto dos Anjos é um cara que foge aí dessa perspectiva. O que torna o pré-modernismo de fato um movimento de transição, que não linka todos os autores dentro de uma mesma norma, dentro de uma mesma característica, senão seria um movimento literário. E aí a gente tem um poema de um poeta extremamente excêntrico dentro da literatura brasileira e que vai aí mesclar várias perspectivas de várias escolas literárias do século XIX, construindo aí como resultado algo novo, uma perspectiva nova, que vai aí antecipar o nosso modernismo brasileiro. Pensando no conteúdo, então, numa primeira leitura do nosso soneto, a gente tem um questionamento acerca da perspectiva cientificista. E uma perspectiva cientificista não é de qualquer forma uma perspectiva científica, né? A gente tem que diferir o que é ciência do que é cientificista. A gente viu que o naturalismo ele vai representar uma visão apenas aparente da realidade. É uma análise que só considera o que se manifesta, que só considera o comportamento da classe operária e não as suas causas mais íntimas, dentro de um sistema, né, que é mais do que apenas animalesco, que é humano. O humano com todas as suas complexidades. E é interessante que o Augusto dos Anjos já começa questionando, né, essa perspectiva cientificista, ao pensar a lágrima apenas como um composto químico, né, de cloreto de sódio e albumina. A gente lembra aqui também do vocabulário naturalista, que é extremamente técnico, que busca aí, né, nos elementos químicos as respostas para os questionamentos do homem. Fora, de um outro lado, né, quase que oposto, essa visão negativa, pessimista, decadente de mundo do Augusto dos Anjos, que sem dúvida nos lembra o simbolismo, né? Dentro aí da sua forma poética mais usada, na sua única obra chamada Eu, que foi publicado, né, posteriormente de modo completo, Eu e Outras Poesias, em 1912, a gente tem aí a influência do parnasianismo nessa forma clássica, né, nessa forma poética estruturalmente rígida, que é o soneto. Mas ao misturar todas essas tendências, a gente quebra um pouco com a racionalidade presente no soneto, concorda? O que já é mais um aspecto inovador da obra do Augusto dos Anjos. Ele consegue atrelar o vocabulário e o questionamento da perspectiva cientificista do naturalismo a partir de uma visão negativa pessimista de vida do simbolismo.
Lembrar do contexto do pré-modernismo, que é início do século XX, mas a gente está falando de um contexto até mais específico, né? A gente tem Augusto dos Anjos como um integrante da elite paraibana que estava em decadência na época. Seu pai, que tem tudo a ver e até, né, de certa forma é mencionado no soneto, acaba que representa essa decadência do estado da Paraíba, porque ele era o grande dono do engenho Pau d'Arco, que era onde Augusto dos Anjos morava. E nesse contexto de substituição dos engenhos pelas usinas de açúcar, a gente percebe aí que a figura do pai do Augusto dos Anjos influenciou bastante, né? Toda a sua visão negativa de vida, inclusive a sua morte. Então, muitos poemas do Augusto dos Anjos foram associados ao pai, em homenagem ao pai, tanto no período em que ficou doente quanto no período de morte. E aí, como o pai era uma figura que, para Augusto dos Anjos, era uma figura central, foi ele que ensinou toda a. Alfabetizou Augusto dos Anjos nos seus primeiros anos de educação. Augusto dos Anjos nutria, né, grande admiração pelo pai. Então, não tem como não associar o soneto à lágrima pela menção ao pai Ioiô no primeiro terceto, mas também dentro de todo o contexto, né, pré-modernista do qual Augusto dos Anjos faz parte. Então, se a gente olha assim numa distinção entre quartetos e tercetos, por que eu tenho a quebra dessa perspectiva racional do soneto? Porque ele começa nutrindo, né, enfocando na perspectiva cientificista sobre a lágrima. Então faça-me o favor de trazer os elementos reunidos, né, que compõem a lágrima de todos os vencidos. Então todos os vencidos já compõem aqui a visão pessimista de decadência de vida do autor. Simbolismo. Atrela-se aos elementos químicos do naturalismo, que vão ser aqui mencionados como composições da lágrima, o cloreto de sódio, a água e a albumina. E aí, quem faz esse contraste, o que faz com que essa perspectiva cientificista seja questionada, é o segundo quarteto. Quando existe aqui no quarteto inteiro a menção à fala do farmacêutico, porque está entre aspas. Bacana mencionar, né? Já que os dois quartetos iniciam-se por meio de travessão, a gente tem aqui uma quebra nítida, né, da estrutura de um soneto do gênero lírico, por exemplo. Porque o travessão apresenta uma fala é elemento narrativo dentro de um discurso, né, direto, dentro de uma narração. Então a gente percebe aqui a mistura de gêneros literários também, né, além das influências múltiplas de várias escolas literárias. E aí o farmacêutico responde: a farmacologia e a medicina, com a relatividade dos sentidos, desconhecem os 1000 desconhecidos segredos dessa secreção divina. Ou seja, a ciência, o estudo, né, do efeito dos compostos químicos nos organismos biológicos acaba ignorando o efeito dos sentidos, os efeitos das lembranças, os efeitos das emoções na produção dos compostos químicos, no caso a lágrima. Então o questionamento já se encontra no segundo terceto. E ele vai prevalecer nos tercetos porque o eu lírico ele responde, né? Ele começa o terceto falando: o farmacêutico me obtemperou, ou seja, ao solicitar, né, elementos químicos que compõem a lágrima, porque é essa composição, né, que faz parte da lágrima de todos os vencidos, eu, como um vencido, acabo sendo questionado, sendo argumentado, né, sendo contra-argumentado pelo próprio farmacêutico. Vem-me então à lembrança o pai Ioiô. Ao mesmo tempo que o farmacêutico coloca a perspectiva dos sentidos na produção da lágrima, como influenciador da produção da lágrima, automaticamente o eu lírico lembra seu pai. Lembra-se de seu pai, também pode ser.
na ânsia física da última eficácia. Então ele se lembra do pai para que ele possa, no último ímpeto, né, de valorizar a perspectiva científica, essa ânsia física, na última tentativa de evidenciar a perspectiva científica, ele lembra do pai. E logo a lágrima em meus olhos cai. Ah, vale mais lembrar-me de eu de meu pai do que todas as drogas da farmácia. Ou seja, ele percebe que em vez de ficar buscando uma razão, buscando uma justificativa científica, a lembrança do seu pai é a grande causadora da produção da lágrima, ou seja, a grande causadora das suas sensações, das suas emoções, que são emoções negativas, concorda? Se a lembrança de meu pai, possivelmente esse pai ele está morto. Então faz muito sentido a gente associar a morte do pai do Augusto dos Anjos. É uma relação que a gente tem, uma perspectiva que a gente tem de análise entre a comparação da obra com a biografia do autor. Mas que vai se restringir apenas à emoção particular e subjetiva? Não. Aqui há, em contraposição, a valorização do sentimento poético. Ou seja, é a literatura que produz, que incita, que acarreta, né? Que impacta cada vez mais as emoções humanas, que provoca, né? Então a gente percebe que a arte aqui também é valorizada nessa valorização sentimental. É muito interessante pensar também nisso. Para julgar e ver se você entendeu, se faz sentido tudo isso que a gente conversou, certo ou errado, o poema apresenta uma estrutura clássica de soneto, fato, utilizando um vocabulário marcado pelo cientificismo e termos técnicos. Essa escolha lexical busca conferir uma precisão biológica ao sentimento, característica marcante da poesia de Augusto dos Anjos. Então, quando ele associa, né, a produção da lágrima, o último anseio físico, ele associa o biológico ao sentimento, você concorda? Então aqui está correto. Existe essa associação. Ele se lembrou do pai, logo o biológico respondeu, produziu a lágrima. Próxima questão, certo ou errado? A tese central do diálogo entre o eu lírico e o farmacêutico é de que a ciência é a única ferramenta capaz de explicar plenamente a origem e o significado metafísico da lágrima, superando as memórias afetivas e a subjetividade humana. Pode ser a tese do início do texto, como o próprio eu lírico ele apresentou na primeira fala. Mas como ela é quebrada pela visão do farmacêutico, pelo questionamento do farmacêutico, houve a inversão da conclusão, né? Ele começa achando que a ciência é a única capaz de explicar a origem da lágrima, quando na verdade o que predominam aí é a relação entre a produção da lágrima e os sentimentos do eu lírico. Beleza? Errado. Com relação ao Augusto dos Anjos, de Augusto dos Anjos com o pré-modernismo, como ela se manifesta no poema? Como essa relação entre Augusto dos Anjos e o pré-modernismo se manifesta no poema? Pela ruptura total com as formas poéticas do passado, soneto é uma forma poética do passado que se manifesta no texto, né? Letra B, pelo sincretismo de estilos, unindo o rigor formal parnasiano ao vocabulário antipoético e determinista das ciências, faz muito sentido aqui, né? Não só o vocabulário científico, que é antipoético nesse sentido, mas também o vocabulário simbolista, né? Todo o vocabulário ligado ao feio, ao vencido, como ele menciona no primeiro quarteto, também pode ser considerado vocabulário antipoético, beleza? Letra C, pela negação do sofrimento humano em favor de uma visão puramente otimista, nada otimista, pelo contrário, né? É só a lembrança da saudade, a lembrança de um passado que foi feliz, que eu posso perceber a relação mais íntima com a lágrima, a produção da lágrima.
Letra D. Pelo uso de uma linguagem coloquial e simples, típica dos poetas modernistas. Nananina, não. Se Lima Barreto, Monteiro Lobato já trazem uma perspectiva mais ligada à linguagem simples e coloquial, não é o caso de Augusto dos Anjos nem de Euclides da Cunha, ok? Ficamos aqui então com essa pequena análise do soneto. Espero que tenha ajudado vocês e fiquem ligados no próximo aulão com o Guizão.